Olá, estamos de volta para darmos continuidade ao nosso tema que é constelação familiar. Hoje estou com a voz um pouquinho rouca, a garganta está um pouco inflamada, mas vamos dar seguimento. Antes de iniciarmos o tema de hoje, quero pedir para você curtir o nosso vídeo. Se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos. Segue lá no Instagram, Cris Constelador. Veja o nosso site e conto com o seu apoio aí para o nosso trabalho. Voltando ao nosso tema constelação familiar. Cris, eu faço psicoterapia. Eu preciso fazer constelação familiar? Se eu fizer a constelação familiar, eu posso parar a terapia? Eu posso parar outras terapias que eu esteja fazendo? Esse é o tema de hoje. A constelação familiar não anula outros tratamentos, outras terapias. Então os psicólogos podem ficar tranquilos, porque a constelação ela não veio para concorrer, ela veio para auxiliar, ela veio para acrescentar, tá bom? Então vamos pensar um pouquinho o que é a psicoterapia. A psicoterapia ela é utilizada pelo psicólogo, né? Um termo que o psicólogo tem direito de usar e pela lei somente o psicólogo. A psicoterapia acontece com o cliente ou paciente, então eu vou me referir aqui a paciente, mas alguns psicólogos preferem chamar ou tratar como cliente. Então, a psicoterapia acontece entre o paciente e o psicólogo ou a psicóloga e se dá pela fala. A terapia, ela se dá a partir da percepção do indivíduo, né, do paciente, da sua realidade. Então, o que ele vai trazer para a terapia é aquilo que ele vê, aquilo que ele percebe, aquilo que está no interno dele. E é com esse material que o psicólogo vai trabalhar, com a fala, os sentimentos, as percepções do paciente. O psicólogo vai levar o paciente a refletir, a pensar, a analisar possíveis caminhos, a perceber, leva ao autoconhecimento e a partir daí a vida vai se transformando. Existem diversas abordagens na psicologia, então tem a psicanalítica, que a base principal é o Freud, tem a analítica junguiana, tem a comportamental, né? Enfim, tem outras teorias. Cada psicólogo se identifica com uma dessas bases e segue aí o seu trabalho. Essa seria aí um breve, né, parecer aí da psicoterapia. A terapia por hipnose ou programação neurolinguística, que também eu trabalho com elas, seriam instrumentos que focam na questão e na causa. A hipnose é um método natural, né, que o hipnoterapeuta utiliza para tratar o paciente. Qual é o risco da hipnose? Muita gente tem medo de hipnose, mas o foco hoje não é falar sobre hipnose. Posso até outro dia fazer um vídeo só para falarmos sobre isso. O foco da hipnose é tratar o sintoma buscando a causa. E temos a programação neurolinguística, que também tem o foco aí de tratar o sintoma buscando a causa. Eu sou muito cuidadosa para trabalhar com a hipnose ou a programação neurolinguística e é isso que eu quero trazer nesse encontro aí. Qual é a diferença dessas terapias com a constelação? Eu tenho bastante cuidado nesse trabalho. Então, por exemplo, quando o cliente me procura ou o paciente me procura, eu considero paciente de psicoterapia e cliente quando são algumas sessões voltadas aí para trabalhos de PNL, hipnose ou constelação. Então, quando o cliente me procura com o intuito de fazer apenas hipnose, eu não faço, a menos que ele venha indicado de um outro colega psicólogo, porque eu não trabalho com a hipnose simplesmente. E qual é a diferença com a constelação? A hipnose, ela vai buscar a causa, né, do sintoma. Então, vamos pensar em uma pessoa que tem medo de avião. E ela trabalha em estados fora do estado em que ela reside. Então, ela precisa voar. E para ela isso é uma tortura. Se eu
pego esse cliente e aplico uma técnica, seja de hipnose, seja de PNL, apenas aplico uma técnica, tirando o medo de voar, eu posso trazer problemas maiores para esse cliente. Porque o medo de voar é um sintoma que o psiquismo dela desenvolveu para lidar com alguma coisa na vida. Em algum momento isso foi instalado nela, e isso pode até ter sido na infância. Quando da infância, pode ter sido na vida intrauterina, pode ter sido na primeira infância, né, de 0 a 5, 6 anos. E nós nunca vamos saber quando foi instalado esse medo. O que sabemos é que esse medo é uma estrutura do ego, é uma estrutura do inconsciente. Se eu vou lá e apenas tiro esse medo dessa pessoa, ela pode desenvolver como defesa um medo maior, um sintoma pior. Então eu tenho muito cuidado no trabalho com a hipnose por este motivo. Eu atendo se a pessoa fizer a psicoterapia e eu vou acompanhando, né, o antes da hipnose, o depois da hipnose, e vou verificando se a hipnose é o caminho. Mas isso eu tô falando do meu trabalho, não tô falando aí dos colegas hipnoterapeutas. Sei que tem muitos colegas muito bons, né, e que trabalham com a hipnose, com responsabilidade. Estou aqui falando de como eu trato as técnicas que conheço, que estudei e que tenho formação. A PNL é a mesma coisa, é um trabalho que eu gosto bastante, porém a PNL sigo mesmo a mesma risca o que sigo com a hipnose. Aplico se o cliente está em tratamento, porque também a PNL, Programação Neurolinguística, também tem aí um poder de tirar dor, de tirar sintomas, mas e para onde vai ser canalizado esses sintomas? Com a constelação é diferente, porque a constelação ela não está trabalhando o que está interno. Então o interno é assim, eu tenho aqui um mecanismo psíquico, que ele funciona, e funciona a meu favor. Quando eu desenvolvo um sintoma, o medo de avião, o medo de voar, esse sintoma está a serviço de algo interno, algo que eu precisei desenvolver. Então, ao invés de ter medo de comer arroz e feijão, por exemplo, eu vou desenvolver o medo de voar, porque é algo que está mais fora da minha realidade enquanto eu sou pequena, enquanto eu sou adolescente. Só que um dia isso se tornou um problema porque eu preciso viajar, né? Estou aqui imaginando uma situação assim. Então o inconsciente ele buscou esse caminho para lidar com esse medo. E esse medo pode ter sido desenvolvido lá na infância. Medo de uma agressão, medo de assalto, medo de ladrão, medo de fantasma, medo de perder a chupeta. Enfim, a criança tem muitos medos, né? Medo de perder os pais. E esse medo ele é projetado para algum lugar. E neste caso, o medo de voar. Então, não dá para a gente mexer nesses medos sem ter um acompanhamento psicoterapêutico. E por que o cliente me procura para fazer uma constelação e eu faço? Porque a constelação, ela está falando do sistema familiar. Enquanto que na psicoterapia o cliente está trazendo o olhar dele para as suas relações, para a sua vida, nos diversos papéis que ele atua na vida, né? Então, profissional, pai, mãe, irmão, filho, amigo, enfim, tem diversos papéis e ele traz aqui para a sessão de terapia o olhar dele interno a partir dessas relações, dessas vivências. E muitas vezes a terapia chega um momento que o cliente evolui, ele muda, ele transforma, tem bastante evolução, porém às vezes acontece de paralisar. E ele vem com aquele mesmo tema, diversas sessões, e parece que não flui. E aí entra a constelação. Muitas vezes não flui a sessão de terapia, por quê? Porque o cliente está preso em questões do sistema familiar. Não é interno dele, mas é do sistema. Não é na relação dele com o marido, com a esposa, não é na relação com o pai e com a mãe, mas pode estar preso em questões bem lá atrás, dos avós, bisavós, tataravós. Então, a constelação eu faço sem medo, por quê? Porque ela não vai mexer no interno,
né, na estrutura psíquica interna do cliente. Ela vai trazer um olhar do sistema familiar. O que aconteceu nesse sistema familiar que fez com que esse cliente desenvolvesse esses sintomas? Então, pensando aí, usando ainda o exemplo do medo de avião, esse medo pode ter sido sentido pelo pai, pelo avô, pelo bisavô. O bisavô, por exemplo, viu o pai ser assassinado e então desenvolve ali um medo. E esse medo, de forma inconsciente, é passado para o filho, que passa para o neto, que passa para o bisneto, e vai passando. E às vezes a pessoa tem um medo que fala, não faz sentido eu ter esse medo. Nunca vi um acidente de avião, nunca ninguém morreu em acidente de avião, não faz sentido esse medo. Então, o sentido é, estou preso em questões do passado. Esse aprisionamento não dá para afirmar. Tem medo de voar porque o avô viu o pai ser assassinado. Não dá para fazer essa associação. Esse medo ele pode ter diversas causas sistêmicas. Podemos pensar em várias hipóteses. Posso ter medo de voar porque se eu voar com mais frequência, eu vou crescer profissionalmente, vou ganhar muito dinheiro e eu deixo de honrar a minha família, o meu sistema familiar, que passa necessidade financeira. Eu deixo de honrar os meus pais, que sempre tiveram dificuldades com o dinheiro. Então, você vê que é um outro caminho, é uma outra forma de aprisionamento, né? Não necessariamente de um trauma vivido, mas de uma situação familiar vivida. E para me manter neste lugar de também não ter dinheiro, eu desenvolvo um medo que não condiz com o meu trabalho. E aí eu não vou para frente. E vou fazer terapia, faço terapia, e esse medo fica persistindo e vou evoluir em diversas situações da minha vida. Posso evoluir na relação conjugal, melhorar com os filhos, mas o medo fica sempre lá. Aí vem alguém, faz uma hipnose, uma PNL, tira o medo, mas eu desenvolvo então uma doença, porque se eu tiver uma doença, eu não posso trabalhar e aí eu vou ficar então no mesmo lugar que eu estava. Então, isso estou só trazendo exemplos, né? Não tive casos assim, mas são hipóteses que podem acontecer. Então, a constelação, ela não elimina a necessidade de continuar num processo de psicoterapia, se o cliente já está em terapia. Algumas situações nós até indicamos para o cliente de constelação que faça um trabalho com a terapia, com a psicoterapia. Assim como a constelação não anula, a terapia também não anula nenhum outro tratamento médico ou outra terapia que esteja fazendo com floral, ou seja lá qual for o caminho que o cliente escolheu para fazer aí os seus tratamentos, tá bom? A constelação, ela vem para auxiliar, para acrescentar, e ela vai trazer o olhar sistêmico, o que no sistema familiar impede o cliente na sua melhora. É essa a função da constelação. Tem dois objetivos: gerar informações. Então, eu tenho um sintoma e esse sintoma ele está me dizendo o quê? Está preso em quê? Eu estou preso em quê? Eu estou preso em que lugar do meu sistema? É alguém que foi excluído, que precisa ser visto? Eu estou preso nas dores dos pais? Tem um gatinho ali, eu vou deixar para não interromper o vídeo. Estou preso nas dores dos pais, estou preso nas histórias lá dos tataravós. Então, o objetivo da constelação é trazer essa informação. Eu tenho um sintoma e esse sintoma é por algo que tem no meu sistema que eu não vejo, não sei, porque é inconsciente. Por amor inconsciente, eu fico preso nessas histórias do passado. E colocar o sistema em ordem. Quando o sistema está em ordem, aí a vida flui. Né? E voltando, já tem um vídeo que fala sobre essas questões que estou falando agora, né? Sobre como colocar o sistema em ordem, com falas de solução e com posicionamento
né, dos elementos, dos membros da família ou do sistema, se for trabalhar uma questão de uma empresa, por exemplo, tá bom? Então, a constelação não anula, não elimina outros tratamentos, ela só complementa, ela vai trazer um olhar sistêmico, que é diferente do olhar interno do cliente para a vida dele. Liberta, libera, contribui muito com o tratamento, porém não elimina, tá bom? Tem outras terapias também, então eu falei aqui muito rápido sobre psicoterapia, hipnose, PNL, mas em outro momento eu posso falar mais detalhadamente de cada uma dessas terapias, que são as que eu conheço, e tem muitas outras terapias aí no mercado. Existe aí um movimento contra as terapias e algumas pessoas, alguns cientistas dizendo que são pseudociências, mas parafraseando aqui uma aluna muito querida, a constelação nunca disse que é ciência, né? A constelação ela é um método de terapia. Então, se ela não se diz ciência, ela não pode ser uma pseudociência. A hipnose também não pode ser uma pseudociência. São ferramentas que não estão para concorrer, estão para ajudar. E é direito de qualquer pessoa utilizar dessas ferramentas. Se identifica com a constelação, com a hipnose, com a PNL, com a mesa radiônica, com o tarô, com qualquer que seja a ferramenta, o método, a terapia que você se identifica, é um direito seu de usufruir. Se vai te fazer bem, é um direito seu, independente se é ciência, se é comprovado, se não, ainda não é comprovado. Porque muitas dessas técnicas são novas e estão aí, são fenômenos naturais que a gente acessa e trabalha. Então é um direito nosso de usufruir. E aquelas que têm movimento para virar ciência, vai virar. A ciência nada mais é de que provar que o método traz resultados, mas comprovar por meio de uma universidade, de um mestrado, um doutorado, com pesquisas científicas. Então é um caminho que, enquanto não vai acontecendo, nós vamos usufruindo, cada um aí com as suas escolhas, com os seus caminhos, e o importante é acreditar naquilo que procura e trazer aí os resultados. E a constelação traz resultados, isto é fato. Muito bom estar novamente aqui com vocês e nos vemos aí na próxima semana.